queridos amigos do GEFA. Estamos mais uma vez aqui reunidos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ouvir a palestra da Denise Calado, da Sociedade Espírita Fraternidade, e ela vai expor para a gente o tema A Parábola das 10 Virgens. E antes de ouvirmos nossa colega Denise, vamos nos ambientar fazendo uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão, e toda a espiritualidade amiga da Casa de Francisco. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo esse estudo e aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo e sobre a doutrina espírita. Que possamos internalizar todos esses ensinamentos e nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Olá, é com muita alegria que aqui nos encontramos em mais essa ocasião, abraçando a todos os companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, e que possamos uma vez mais tecermos alguns comentários sobre as parábolas de Jesus e que eles possam colaborar conosco na nossa jornada evolutiva. E como sabemos, todas as vezes em que trabalhamos uma parábola do Cristo, na verdade, o que nós fazemos é uma interpretação muito pessoal, evidentemente com base no nosso olhar, no que nós conseguimos extrair, no que nós conseguimos entender da mensagem do Cristo. E é evidente que, como todo texto de verdade, como toda mensagem que deve se manter ao longo dos infinitos tempos, a mensagem do Cristo é uma mensagem que vai amadurecendo em nós à medida que nós também vamos amadurecendo. Então convidamos a todos a ter os nossos corações relaxados, para nos deixarmos visitar por Jesus em mais essa oportunidade. Escolhemos falar um pouco sobre uma passagem muito conhecida e que de certo modo nos é bastante cara ao coração, como tantas outras, mas escolhemos essa para tecermos alguns comentários hoje. E é intitulada A Parábola das 10 Virgens, ou A Parábola das Virgens Nécias, ou das Virgens Imprudentes, né? Então vou pedir licença para ler a parábola, porque é uma parábola muito rica, com muitas figuras de linguagem, e gostaríamos de ler pausadamente e retirando, à medida que formos lendo, algumas dessas colocações, dessas figuras, para que nós pudéssemos tecer os nossos comentários com base nas palavras que nós vamos retirando para as nossas reflexões. Então, a parábola que está em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13, como dissemos, a parábola das 10 virgens, ou das virgens nécias, que nécia no dicionário significa sem coerência, imprudente, inapta, né? Então, também podemos encontrar assim algumas traduções, como a parábola das virgens nécias. Então, o evangelista Mateus faz a sua colocação e nos traz o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então, 10 saíram ao encontro do noivo, sendo 5 prudentes e 5 imprudentes, ou nécias. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas acabaram cochilando e dormindo.
Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo vem aí. Saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabem nem o dia e nem a hora. Por certo, os que me ouvem, ou muitos dos que me ouvem, já tiveram a oportunidade de se aproximar dessa mensagem, dessa parábola das 10 virgens. Não é uma novidade, porque é uma parábola por demais conhecida, até porque os textos evangélicos, de alguma forma, já nos brindaram a consciência, né, a intimidade. Mas vamos ao que nos traz logo no início. Então Jesus faz logo uma comparação. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então ele já coloca-nos numa situação de comparação, para que nós pudéssemos perceber como as coisas se dão, ou seja, ele traz a mensagem para perto de nós. Considerando que nós não sabemos, não sabíamos, né? Não sabíamos naquele tempo e ainda temos dificuldades até hoje de compreender esse reino dos céus, então ele faz uma aproximação. Como bom professor, ele tenta trazer para próximo dos seus alunos algo que lhes seja palpável. Então ele diz, esse reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Bom, então ele já traz para a gente uma situação cotidiana. 10 virgens, 10 pessoas. Então ele já nos aproxima da mensagem que ele quer deixar. E nós sabemos que o reino dos céus, né, na figura de Jesus, nas suas colocações, é esse reino de plenitude, de felicidade possível, a que todos nós um dia chegaremos. Então o que ele vem nos dizer é que esse reino dos céus de felicidade, esse reino dos céus ao qual todos nós um dia conseguiremos adentrar, né, é semelhante a 10 virgens. Então esse reino de felicidade, ele vai fazer uma comparação. É semelhante a 10 virgens. Né? E aí quando ele fala 10 virgens, cada um de nós vai ter lá a sua colocação, mas nós podemos entender essas 10 virgens como esse contexto de sociedade, como a humanidade, já que ele está deixando uma mensagem para todos nós. Né? Então, o reino dos céus se assemelha a essa humanidade. E o interessante é que ele vai dizer que essa humanidade se caracteriza por uma polaridade, digamos assim. Porque ele vai dizer que 5 são previdentes ou prudentes, que são 5 das 5 virgens, e as outras 5 imprudentes. É claro que ele está tecendo aí um extremo e outro extremo, e sabemos que nesses extremos há uma série de, digamos assim, gradações dessas personalidades da humanidade. Mas ele faz uma colocação bem pontual. Ele vai de um extremo ao outro, né, nos mostrando que a humanidade, nós somos capazes de encontrar de um extremo ao outro uma variedade de personalidades, uma variedade de espíritos. Então ele vai dizendo que esse reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, ou seja, que tomando as suas possibilidades de raciocínio, porque todas as vezes em que nós falamos em lâmpadas, nós falamos de algo que nos possa clarear os caminhos, que nos possa dar uma melhor direção. Então quando Jesus vem nos falar dessas lâmpadas, ele está nos falando dessa consciência. E nós aprendemos com a doutrina espírita que nós somos espíritos ainda nesse caminho da evolução. Mas não somos mais espíritos primitivos. Somos espíritos que já temos uma bagagem bastante considerável. Então, quando Jesus nos fala
que toma das lâmpadas, podemos imaginar que essa lâmpada nada mais possa ser, ou uma das coisas pelas quais o Cristo possa estar falando, é que nós já estamos nesse momento em que conquistamos a nossa consciência. Não somos espíritos nas nossas primeiras encarnações. Então, as 10 virgens, ou seja, tanto de um extremo, das mais imprudentes, como das mais imprudentes, em todo esse permear, todas elas possuem lâmpadas. Nenhuma delas está fazendo a sua caminhada ao encontro do noivo, ao encontro desse reino dos céus sem lâmpada. Então nós podemos depreender que todas as virgens às quais Jesus se refere já têm as suas consciências, já sabem fazer as suas escolhas muito bem, já conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Então nós, como humanidade, já estamos nesse momento. Nós já sabemos muito bem o que as nossas atitudes são capazes de levar às consequências que podem nos levar. Então, as 10 virgens narradas, todas têm lâmpadas, tanto as prudentes quanto as imprudentes. Então, todas têm consciência. E elas saem, ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 não. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite consigo. Então vejamos o que poderia ser esse azeite. O azeite nada mais é do que o combustível para que as lâmpadas se mantenham, evidentemente, acesas. Então, quando Jesus nos fala que 5 levam consigo azeite, levam esse combustível, levam essa fé raciocinada, levam as suas habilidades, as suas virtudes cada vez mais pródigas, trabalhando-as cada vez mais. Então, dentre essas 5, cada uma, dentre as 10, 5 estavam com os seus azeites, os seus óleos, bem tratados, consigo, para que pudessem sair confortavelmente ao encontro do noivo. Então, dentre essas, essa fé, esse azeite, essa possibilidade de felicidade, de compreensão, 5 levam apenas. As outras 5, embora tenham aí as suas lâmpadas, esquecem de manter essas lâmpadas acesas. E como é que nós mantemos as lâmpadas acesas? Exatamente com o combustível. Então, todos nós que estamos encarnados, em algum momento precisamos manter as nossas lâmpadas abastecidas. Em alguns momentos a gente pode até ter uma chama pequena, mas há momentos em nossas vidas em que as nossas lâmpadas precisarão de bastante combustível, de bastante azeite, a fim de que nós possamos fazer do nosso caminho, o nosso caminho mais iluminado. Então, quando Jesus vai nos falar dessa questão do azeite, é fundamental que nós não nos esqueçamos de que ao seu tempo, ao tempo do Cristo, eram esses óleos que mantinham as lâmpadas, as lamparinas, os candelabros e o que fosse mais de iluminar, acesos. Sem esse combustível do azeite, nada mais se fazia possível. Então, quando nós trazemos isso para a nossa realidade cotidiana, já que podemos perceber que Jesus não está falando de azeites e candelabros e candeeiros, ele está falando de cada um de nós, é fundamental que nós não percamos de vista que nós precisamos ter na nossa intimidade ou na nossa bagagem esse azeite, de preferência em abundância. Porque ele vai dizer: as insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite. Elas não levaram um pouquinho. Elas foram ao encontro desse reino dos céus, ao encontro do noivo, com bastante azeite, porque sabiam que poderia pegar uma caminhada muito extensa, com muitas adversidades, e para encontrar então o melhor caminho, precisariam ter seus vasos cheios de azeite, para que pudessem utilizá-lo nas suas horas mais difíceis. Então Jesus vem fazendo conosco toda uma visualização de figura de linguagem. Se elas levam um pouco azeite, poderiam precisar andar longos caminhos e, por certo, como acontece, elas vão ficar a pé, precisando efetivamente desse combustível. E aí continua Jesus. Atrasando o noivo,
todas acabaram cochilando e dormindo. Olha que interessante. Quem nós poderemos encontrar na figura do noivo para que nós possamos um dia chegar a esse reino dos céus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ora, o noivo nada mais é do que o próprio mestre, a nos indicar o caminho, a ser esse professor, esse irmão mais velho, que vai tecendo conosco as considerações necessárias para que um dia a gente consiga alcançar esse reino dos céus. Mas o noivo tarda a chegar. E nisso que ele tarda a chegar, com seus conceitos nas nossas vidas, com as suas propostas de modificação, muitos de nós cochilamos. E outros tantos de nós, como diz ali, dormimos. Quantas vezes, diante das circunstâncias da vida, nós cochilamos graciosamente diante dos desafios que nos chegam? Nos nossos momentos de ter uma postura para o lado direito ou para o lado esquerdo, nos nossos momentos de ponderar as questões que a vida nos oferece, quantos de nós deixamos, deixa assim mesmo, depois a gente vê como é que fica? Outros tantos de nós somos adeptos da famosa música Deixa a Vida Me Levar. Então, quando nós fazemos essas escolhas, nós somos esses que cochilamos diante dos convites que a vida nos faz para que nós venhamos a nos manter despertos, acordados. Então, alguns de nós dormimos muito ao longo de uma encarnação inteira. Ficamos sempre postergando as nossas possibilidades de felicidade. Quando eu ficar mais maduro, depois que as crianças crescerem, depois que eu me aposentar, depois que nunca chega. A não ser quando nós concluímos a nossa encarnação e que muitas vezes percebemos o tempo que desperdiçamos nas nossas atividades cotidianas. Então, dentre as virgens, dentre esse conjunto da humanidade, algumas ainda estavam descansando, e aí não conseguiam sequer perceber a chegada do noivo. E aí ele continua. Todas as virgens levantaram-se. Quando foi aí pela meia-noite, olha que interessante, o noivo atrasou. Ou seja, as circunstâncias vão se dando, e aí quando foi pela meia-noite, eis que se ouve a fala de alguém que diz: saí ao encontro do noivo. Então, o que seria essa meia-noite? O que é a meia-noite da vida de cada um de nós, senão aquele momento crucial? Aquele momento em que somos colocados diante daquelas famosas bifurcações da vida. Onde a vida nos coloca diante de uma circunstância que nos pede: agora sim, fala quem é você. Agora sim eu quero saber efetivamente a que Deus tu serves. A Mamon ou a Deus? A que Senhor tu é capaz de servir? A despeito das nossas dificuldades, a vida está sempre nos perguntando então a quem nós queremos servir. As materialidades, aquelas circunstâncias que nos promovem em uma encarnação para logo mais nos fazer recorrer a tantos equívocos praticados, ou aquela que a consciência aplaude os nossos atos e os nossos gestos. Então, a meia-noite de cada um de nós é esse momento em que todos nós somos convidados a dar o nosso testemunho à vida, e em especial à nossa própria intimidade. É aquele momento em que a consciência nos aponta o dedo e nos pergunta: e agora? Para que lado você vai pender? Porque para um deles você tem pendido ao longo de muitas encarnações, mas soa para ti um novo momento, soa para ti uma nova meia-noite. E a meia-noite nada mais é do que uma grande virada. É o momento em que nós viramos a chave, é o momento em que a noite alta vai começando a se desfazer para dar lugar a um novo dia. E então a figura utilizada é a meia-noite uma vez mais. A meia-noite das histórias, das 1001 noites e de tantas outras histórias que nós vamos ouvindo ao longo das nossas vidas. Porque a meia-noite é exatamente essa marcação de um tempo novo. E Jesus usa exatamente essa colocação da meia-noite. Eis que o noivo surge à meia-noite, na mudança das nossas possibilidades. É aquele momento da nossa encarnação em que nós vamos ratificar a nossa vontade de seguir Jesus, ou fazer como o moço que pediu para o Senhor que o esperasse, porque ele tinha que correr nas bigas em Cesareia de Filipe. Então, essa meia-noite sempre vai soar, é sempre o momento do desafio.
E oxalá que as nossas vasilhas e as nossas lâmpadas estejam bem guarnecidas de bastante azeite. Mas, seguindo ainda a colocação da parábola, vamos extrair mais algumas colocações. Quando dá meia-noite, né, as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Quantas vezes nós estamos vivendo algumas situações junto de alguns companheiros, pessoas familiares, e nós estamos nas nossas buscas, né, muitas vezes falando dos nossos trabalhos, das nossas atividades no centro espírita, nas igrejas, nas congregações, nas ONGs, preocupados com uma causa que nos afeta o coração, e as pessoas estão levando as suas vidas das formas que lhes apraz, sem nenhum problema, sem nenhuma crítica a isso. Porém, muitas vezes também somos procurados por essas mesmas pessoas que vêm nos pedir: você não pode fazer uma prece para mim? Ora por fulano, faz isso, porque os espíritos, porque os santos, porque esses ou aqueles, porque Jesus te ouve. Na verdade, Jesus ouve a todos nós. Nós é que, como somos muitas vezes essas virgens imprudentes, não temos o azeite suficiente da fé, das nossas virtudes solidificadas na intimidade dos nossos corações, para ouvir as respostas. Então, quando nós somos procurados, significam exatamente essas virgens imprudentes, muitas vezes. Elas não se importaram em trazer na sua intimidade ou em renovar nas suas intimidades essas virtudes que Jesus falou, que todos nós deveríamos multiplicar das formas mais variadas. Então, quando nós vamos ver essa passagem evangélica, ele vai falar exatamente sobre isso nesse momento. Quando ele fala que elas vão procurar com as outras. Ou seja, nesse momento de grande dificuldade, grande aflição, vamos procurar o azeite do vizinho, para que o azeite do vizinho seja capaz de acalmar as nossas intimidades. Claro que, trazendo isso para uma forma prática, nós não vamos deixar de atender a um companheiro que esteja passando por uma dificuldade. Evidentemente que não. Vamos lhe ser um ombro amigo, talvez traçar algumas considerações a fim de colaborar para que ele tenha um pouco de paz, de tranquilidade, mas o azeite é nosso. A conquista é individual. Por isso as virgens dizem: nós não podemos ceder os nossos azeites, porque talvez não seja suficiente para nós. E é exatamente isso. Então, muitas vezes, nós, na nossa caminhada, vamos colaborar com os colegas, com os companheiros, com os familiares, mas o azeite é conquista individual. Essa fé, essa virtude, essa determinação, esse cair e levantar, que cada um de nós vai construindo ao longo das muitas encarnações, isso é uma conquista individual. E nós não podemos passar isso para ninguém. Nós não podemos dar toda a nossa boa vontade para o vizinho. Olha, eu vou dar aqui um pouco de tolerância para você, porque eu estou vendo que você é um pouco intolerante. Então eu vou pegar um pouquinho da tolerância que eu consegui juntar e vou deixar ela com você por uns dias. Isso não é um objeto de fermentação que a gente possa deixar um pouquinho com a pessoa e ela cuidar ou manter uma determinada temperatura e a partir daí usar em benefício de si próprio. Daí, quando na mensagem nós vamos encontrar ele dizendo que de modo algum o azeite pode não dar para nós e para vós. Mas elas falam uma coisa interessante: e diante aos que vendem e comprai para vós. Olha que interessante. Onde vamos encontrar este azeite? As prudentes falaram: olha, nós temos aqui o suficiente para nós e talvez nem dê. Mas ide comprar. Ide aqueles que vendem. E o que nós podemos depreender dessa fala? Ide a vida. Se coloque, se posicione, aprenda, cresça, se desenvolva, se permita chorar e sorrir, faça a sua parte, porque só assim você vai encontrar o azeite necessário para manter acesa a chama da sua disposição de encontrar o reino dos céus. E quem são esses vendedores do azeite? São as circunstâncias da vida. Se a cada dificuldade que nós temos, nós fechamos os nossos olhos, abandonamos as causas, nós não conseguiremos azeite suficiente para novas tentativas. E é isso que nós vamos fazendo ao longo de cada encarnação.
Cada encarnação é uma possibilidade de nós mantermos acesas as nossas vontades de colecionar virtudes, de aumentar as virtudes já conquistadas, a fim de que elas se tornem mais prósperas, mais produtivas. Então, à medida em que nós vamos colocando a nossa atenção na obtenção desse azeite, vamos tendo melhores condições de ir ao encontro do noivo, que é Jesus. E indo ao encontro de Jesus, melhores serão as possibilidades que teremos de encontrar esse reino dos céus. Porque nós não estamos falando de seguir uma pessoa, mas de seguir a mensagem cristã, a fim de que possamos encontrar esse reino dos céus que mora na nossa intimidade. Então, à medida em que nós vamos fazendo os nossos esforços para a aquisição da compreensão, do equilíbrio, do bom senso, diante de quaisquer circunstâncias da vida, nós vamos procurando esses vendedores de azeite, que na verdade não são vendedores, mas são as circunstâncias da vida que vão nos fortalecendo, a fim de que nós possamos ir cada vez mais equilibrados, centrados de quem nós somos, espíritos imortais, com dificuldades, mas com possibilidade de refazermos as nossas histórias. Então daí nós vamos verificar que ele vai dizer exatamente isso. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. O convite para que elas busquem. É interessante também notar uma outra questão, que nessa parte aqui que Jesus nos fala. E de antes comprar aos que vendem. Se nós pudéssemos trazer isso para os nossos dias atuais, e podemos, considerando que uma parábola é atemporal, quando nós estamos diante de uma lei de mercado, chamada oferta e procura, nós vamos verificar que quando os produtos são escassos, em circunstâncias dificultosas, a obtenção do produto se faz a custo muito mais elevado. Então, na meia-noite da vida, quando elas percebem que não tem óleo suficiente e aceitam o convite e de comprar para vós, junto aos que vendem, elas estão saindo num momento extremo, num momento de grande dificuldade. Porque no momento em que elas se veem restritas do óleo, do azeite, é que elas vão fazer a compra, vão buscar, vão procurar onde vende, quem tem. E nós sabemos que na meia-noite poucas lojas estão abertas. E se poucas lojas estão abertas, os que vendem vão cobrar muito caro pelo seu produto. Afinal, se você está muito necessitado, você está disposto a pagar qualquer preço para obter aquele bem. Então, quando nós vamos na meia-noite à procura dessas virtudes que nós não temos, muitas vezes vamos ter que pagar muito caro. É como quem está diante de uma circunstância para a qual ela sequer em algum momento de sua vida parou para pensar sobre. Recentemente, não tão recente, mas talvez já tenha tido a oportunidade de narrar essa história, uma história pessoal que tive a oportunidade de experimentar. Uma pessoa conhecida que teve uma vida faustosa, uma vida bastante confortável, com viagens internacionais, e a sua casa grande, tinha muitos bens, muitos itens de várias dessas viagens, e objetos caros, objetos de arte, porque gostava muito de itens de arte. E num determinado momento da vida, ela pôde aproveitar tudo isso, mas num determinado momento, na meia-noite da vida, naquele crepúsculo de um novo dia, ela já estava numa situação muito difícil, de saúde, e ela e o marido precisaram se retirar do apartamento, venderam o apartamento e foram morar numa casa de repouso, muito boa, dessas muito bacanas e tal, mas uma casa de repouso. E nessa casa de repouso, eles ficaram restritos a um quarto, a locação de um quarto, onde eles tinham uma suíte muito boa, muito confortável, mas era um quarto. Para quem tinha um bom apartamento, de frente para o mar e etc., foi tudo muito restrito. E precisaram se desfazer de muitos bens, porque tudo que eles tinham no apartamento não caberia naquele quarto, naquela suíte que eles puderam residir naqueles tempos da meia-noite de suas vidas. E fui visitar o casal e tive a oportunidade de ficar conversando com eles uma tarde. E ela me narrou que ela se desfez de muitos dos seus bens. Era uma senhora já com uns 80 e poucos anos. E ela falou, eu tive que vender tudo, ou quase todos os meus bens.
porque aqui não cabia. E depois que vim para cá, fiquei pensando que nós deveríamos ter alocado 2 quartos, porque aí teríamos como ter aqui alguns bens e no outro quarto lugar poderíamos ter colocado os nossos objetos de arte, né? Os nossos objetos pessoais, enfim, os nossos objetos mais caros. E não me ocorreu isso no momento. Quer dizer, poderíamos ter alugado 2 quartos e 2 suítes e poderíamos ter todos no nosso patrimônio aqui guardado conosco. E fiquei pensando, enquanto ouvia a sua fala muito verdadeira, e tecíamos alguns comentários sobre esses bens, sobre esses pertences, e fiquei pensando exatamente na percepção de vida desse espírito que estava passando por uma transição, estava na meia-noite de um momento de sua vida e ainda estava preocupado, envolvido com os seus bens que logo mais ficariam aqui, porque todos os nossos ficarão. Nós não sabemos nem que dia, nem que hora, como diz a parábola, em que nós voltaremos à nossa casa verdadeira, mas ainda estamos apegados a essas questões que de fato não nos deixarão ter a oportunidade de então encontrar esse reino dos céus. Porque nós estamos como essas virgens que temos a lâmpada, que é a razão, temos as nossas conexões perfeitas, mas não temos ainda o óleo da percepção, da espiritualidade e de que todos esses valores e bens que nos cercam de verdade vão ficar aqui porque são apenas elementos didáticos. Não são elementos que nos pertençam. Se nos pertencessem de verdade, nós teríamos casas e casas e casas, mas nós as vendemos, nós as trocamos e quando desencarnamos outros vêm e compram e moram e fazem, desfazem a despeito do nosso querer ou do nosso não querer. Então, quando nós nos vemos nessas questões nas nossas vidas cotidianas, é importante que nós venhamos a nos dar conta de que isso pode ser um convite da meia-noite. Porque a meia-noite nada mais é do que um ponto em que deveremos ter os nossos azeites capazes de clarear as nossas candeias, que é a intimidade do nosso coração. É o olhar da nossa própria vida diante da imortalidade. Então, quando temos as candeias, porque as virgens nécias tinham candeias também, mas não tinham óleo, não tinham essa percepção de que a vida é um bem maior e que não é simplesmente com coisas materiais que nós vamos conseguir dar espaço para penetrar nesse reino dos céus. O outro ponto importante, além da meia-noite, é que é muito complexo quando nós estamos diante da escuridão acompanhar o noivo. O noivo é esse convite à luz maior. E se nós estamos na meia-noite da vida, como distinguir perfeitamente quem é o noivo? Daí Jesus ter nos falado da importância de termos atenção aos falsos cristos e aos falsos profetas, às falsas propostas, porque na meia-noite da vida, muitas vezes no desespero, nós começamos a seguir coisas que de fato vão nos afastar ainda mais desse encontro com o noivo e também do encontro com esse reino dos céus. Então é interessante que nós vamos mergulhando na parábola e vamos tirando uma série de elementos, né, figurativos que nos convidam a perceber de uma forma diferente. Então, nessa meia-noite nós temos aí a dificuldade de percepção do caminho, nós temos a compra no momento de grande necessidade, onde certamente nós pagaremos mais caro, porque estamos precisando muito daquele item, né? Então, nessa meia-noite, experimentar essa dificuldade que a vida nos traz, sem que a gente tenha esse óleo, esse combustível da fé, da iluminação espiritual na nossa intimidade, vai ser muito mais difícil. Porque nós não teremos, talvez, recursos para fazer face àquela dificuldade. Por isso, muitas vezes, vamos pedir aos nossos amigos, ore por mim, faça por mim, eu estou tão sem cabeça. Quantas pessoas, diante das aflições da vida, dizem simplesmente que estão acéfalas, eu estou sem cabeça. É claro que nós sabemos que há circunstâncias que nos tiram o chão. Não estamos desmerecendo essas dificuldades que todos nós temos, mas estamos falando daquelas que, na verdade, nada mais é do que uma frase de subterfúgio, porque nós não queremos assumir aquela responsabilidade. Porque quando nós passamos pela dificuldade que realmente ficamos sem chão, logo depois as coisas vão entrando nos eixos e nós vamos pegando o nosso óleo e serenando os nossos corações e compreendendo o que nos compete fazer.
Mas quando nós começamos a bater cabeça dizendo que a gente não consegue, que não pode, que foi pego assim ou assado, significa dizer que muitas vezes estamos com pouco ou com nenhum azeite nas nossas vidas. E aí segue a parábola dizendo que enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Vejamos que as que estavam prontas entraram com o noivo para as bodas. Vejamos que ele usa aqui a figura das bodas, que no nosso dicionário, bodas, casamento, união, né? Essa completa, digamos assim, essa completa troca de experiências. E quando nós falamos de bodas, né, tomando a ideia da união, em especial a união conjugal, é uma das experiências nas quais nós mais nos aproximamos de alguém. Então, quando ele fala aqui que as que estavam prontas entraram com ele para as bodas, não há momento de maior intimidade com alguém que não seja o momento da convivência conjugal, dessas bodas. Então, nessa figura, aquelas que estavam prontas podiam partilhar com o noivo a oportunidade de, estando com ele, certamente seguirem mais rapidamente para conseguir estar nesse reino dos céus. E o que é o encontro, a boda com o noivo, senão a nossa compreensão dos ensinos de Jesus? Porque ele disse: o meu jugo é leve e o meu fardo suave. Vejamos, Jesus já havia dito que com ele as coisas seriam muito mais suaves. Então, aqui na parábola, uma vez mais, ele faz a seguinte colocação: as que estavam prontas entraram com ele para as bodas. Ou seja, a partir do momento que eu entendo esse Cristo mensagem, esse Cristo informação, esse Cristo amor, eu tenho condição de começar a estar próximo dele e fazer esse casamento. Fazer o casamento no sentido de compreensão dos seus ensinos. Foi por isso que Paulo disse: eu e o Cristo, né? Ele está tão em mim, ele está tão inteirado comigo, que já não sou mais eu, mas ele quem vive em mim. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Isso nada mais é do que uma boda, é uma comunhão de ideias. Eu já consigo perceber o que eu preciso fazer. Eu já consigo ter essa inteireza. Eu já tenho azeite suficiente para conseguir perceber a grandeza desse noivo e partilhar com ele esses momentos. É claro que nós sabemos que aqui nós estamos falando uma figura de linguagem, que, como colocamos, há noivas plenamente prudentes e as outras nécias. E temos todo um caminhar, né, de noivos e noivas por aí. Então, em cada um desses níveis, nós vamos ter uma gradação, né? Então, todos nós podemos utilizar as nossas compreensões e ter esse acesso ao noivo. E à medida em que nós vamos evoluindo as nossas virtudes e tendo mais azeite, evidentemente, essa boda, essa partilha vai sendo cada vez mais intrínseca, cada vez mais junta, mais justa, mais harmoniosa. E então ele vai dizer: e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. É interessante essa fala, né? Porque fica parecendo, nossa, estranho Jesus falar não vos conheço. Mas quando elas voltam agora mais amadurecidas para as circunstâncias, para o encontro, aquele momento já não se faz mais presente. Então, quando elas retomam agora abastecidas de novas virtudes, de novos olhos para as suas candeias, para as suas lamparinas, agora aquele momento se foi. Não é possível mais restabelecê-lo. Não significa dizer que Jesus não dará novas oportunidades, que o noivo não estará mais à disposição dos novos nubentes. Mas aquele momento em que fomos convidados a estar com o noivo, a abrir a porta e partilhar com ele, nós não tínhamos condições de estar com ele. E haverá outros momentos? Por certo.
Mas esses momentos serão tão melhores ou tão mais próximos à medida em que nós formos crescendo como espíritos imortais. Daí Jesus dizer que vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ou seja, nós não sabemos quando serão esses desafios, nós não sabemos em que momento teremos que estar prontos para seguir o noivo. Daí o vigiar e orai. E é interessante que ele diz, elas dizem, Senhor, Senhor, abre-nos. Então agora elas já têm o que elas acreditam seja importante. Elas pedem a oportunidade de estar novamente com Jesus. Mas ele diz, agora não. Não é o momento. Ainda precisa esperar um pouco, a fim de que novas oportunidades lhe sejam concedidas. E não é isso que nós aprendemos com a doutrina espírita? Quantas vezes nas narrativas dos livros, da literatura espírita, nós vemos que nós perdemos tantas oportunidades nas nossas encarnações. E depois retomamos ao mundo espiritual e ficamos lá aflitos, desejosos de uma nova oportunidade reencarnatória para que nós possamos ratificar que agora definitivamente nós aprendemos aquela lição. E muitas vezes os espíritos vão nos dizer, ainda não é possível. Porque para que tu retornes novamente à Terra, para ressarcir os equívocos cometidos ou acalmar a tua própria consciência, nós precisamos ter uma organização. Não é o dia que você quer, é a hora que é possível. Porque precisamos colocar você próximo de fulano, de Beltrano. É importante que o momento também da Terra seja propício, num país interessante, e que uma série de circunstâncias se façam a fim de que você possa ser exitoso em mais essa ocasião. Porque os espíritos, a espiritualidade nos concedem circunstâncias das quais nós podemos dar conta. É que muitas vezes nós estamos distraídos. Estamos como essas virgens nessas que dormem e cochilam. E aí, quando as circunstâncias nos aparecem, nós achamos, não dá para dar conta disso não. Agora eu sei que tem negócio de outras vidas, então eu sei que eu não preciso. Se eu não acertar nessa, eu acerto na outra. Sob que circunstâncias? Quando será essa outra? Onde nós nasceremos? Será que estaremos com essas mesmas pessoas ou outras que nos serão extremamente dificultosas para que venhamos a conseguir o êxito necessário? Então, todas as vezes em que essas ideias nos polvilharem a mente, né, as ideias, que nós possamos pensar, mas eu não sei quando nem como se dará, porque Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabem nem o dia e nem a hora. E nós não sabemos em que circunstâncias serão as nossas próximas reencarnações, porque o hoje é garantido. Daí Jesus dizer, vem hoje trabalhar na minha vinha, porque o hoje é garantido. Então, quando nós estamos diante dessas circunstâncias, nada mais são do que convites da vida para nós não nos colocarmos à prova, mas para nos dar a oportunidade de mostrar qual é o caminho que de verdade nós queremos seguir. E aí, muitas vezes, quando nós não seguimos a essa consciência que sempre acende na nossa intimidade, nós voltamos para casa, para a vida espiritual. E ficamos lá pensando, puxa vida, mas eu podia ter feito isso. E aí a gente fica lá correndo da sala para a cozinha, como se diz aqui no nosso popular, procurando os nossos anjos guardiães, os nossos guias espirituais, querendo uma oportunidade, porque a aflição se faz imensamente alta na nossa intimidade. E eles falam agora, é tempo de esperar. É tempo de você deixar com que as coisas abrandem, rever o seu próprio passo, fazer as suas considerações íntimas, a fim de que no momento oportuno você possa retomar a sua caminhada. Não lhe será, em nenhum momento, negada a oportunidade de você se reencontrar consigo mesmo, mas não por agora. Você vai precisar esperar. Daí Jesus dizer que esse reino dos céus se faz comparado a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Que nós possamos ser essas virgens previdentes, não neuróticas, porque não nos cabe mais e também viver essas experiências, mas cientes de que todos nós estamos nesse caminhar ao encontro do noivo, porque o noivo nos garantiu que ele era o caminho, a verdade e a vida, para que nós pudéssemos chegar ao Pai de forma mais tranquila possível. Ele disse que com ele as coisas seriam muito mais suaves, com o entendimento das suas mensagens, com a sua proposta de amor. Mas tantas vezes nós nos equivocamos e entendemos que amor é uma coisa completamente diferente do que vemos na televisão. Nos nossos aparelhos de TV,
nas tantas séries que nos tomam tantos tempos da nossa encarnação, nós vemos um amor que é uma coisa muito diferente da proposta de Jesus. A proposta de Jesus nos fala de um amor que nos convida à autopercepção, à autoanálise, antes de tudo, porque nós viemos à encarnação para crescer. E a partir daí partilhar com aqueles que vão ao nosso lado. E não para que nós fiquemos a vida inteira a medir, né? Ah, eu sou melhor do que fulano, ah, eu faço mais do que isso, ah, não, mas eu não devia, ah, eu devia. Não, é um amor que é tranquilo, que é tranquilizador das nossas ações e das nossas atitudes. Então, quando nós estivermos diante da meia-noite, porque a meia-noite chega para todos nós, se não chegou, chegará, vai chegar de novo, porque são os grandes desafios, que nós possamos ser como as virgens prudentes. E a despeito da imensa dor que venha a nos acometer, naquele momento em que a gente pense que está sem chão, que a gente possa respirar com tranquilidade, tendo a certeza de que não estamos a sós, e que a espiritualidade vela de forma solidária e carinhosa por nós, esperando que nós venhamos a nos levantar, pegar o azeite que de verdade nós já temos nas nossas intimidades, façamos luz no nosso caminho, a fim de escolher as melhores, digamos assim, os melhores quesitos para a nossa encarnação. E aí nos lembramos do benfeitor Emmanuel, no livro Há 2000 anos, logo na introdução, em que ele fala um pouco disso, né, de tudo que ele experimentou, quer dizer, ele ia nos colocar no seu livro Há 2000 anos, da sua vivência. Então, antes de trazer o livro, ele faz uma colocação muito bonita que eu peço licença para fazer a leitura original, que diz o seguinte. Ele fala, para mim, antes, né, de trazer o livro, o romance Há 2000 anos, para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Então vejamos que Emmanuel, como nós sabemos nesse seu relato, que é um relato da sua vida pessoal, ele teve a chance de encontrar com Jesus. Ele foi um homem que na meia-noite da sua vida teve a chance de ter essa escolha para a direita ou para a esquerda. Mas ele não tinha suficientemente azeite. Era um senador da República. Era um homem letrado, era um homem de tarefas muito significativas no Império Romano, mas não tinha o azeite. Tinha a lâmpada, que era a razão, o brilhantismo da intelectualidade de sua época. Mas o seu candeeiro estava vazio do azeite necessário para compreender a proposta da vida. E a despeito de sua esposa, que estava em casa, e como todas as matronas de sua época, não lhes era permitido tantas coisas, mas mesmo sem estar com Jesus, ela já lhe ouvia a voz na intimidade do coração. Primeiro ela ouviu falar desse mestre nazareno, e quando ouve falar, tem a certeza de que ele é sim alguém que pode transformar a sua vida na dor da filhinha adoentada. Então, temos aí um par de espíritos, almas que se amavam por demais, porém não conseguiram seguir, né? Ele não conseguiu seguir. Ambos tinham a sua lâmpada, o seu candeeiro. Ambos tinham a razão. Ela tinha a razão e o azeite. Ele tinha apenas a lâmpada, mas lhe faltava bastante azeite. Outras oportunidades ele teve, por certo. Como todos nós sabemos, o senador Publio Lentulus foi a encarnação de tantas outras figuras tão destacadas na nossa sociedade. Mas esse azeite, ele teve que ir buscar junto àqueles que vendem. Voltou como escravo e teve tantas outras encarnações dificultosas, porque a vida lhe ofereceu outros tantos vendedores que lhe ofereceram a oportunidade de comprar azeite. Como ele não tinha, precisou de outras tantas vendas, outros tantos mercados que lhe oferecessem a oportunidade dele se desafiar
até a obtenção do azeite. E mesmo hoje, no mundo espiritual, retornado ao mundo espiritual, tendo feito toda essa obra junto a Francisco Cândido Xavier, nós sabemos que aquela porta, quando ele bateu, já estava fechada. Outras oportunidades vieram, por certo, mas ele precisou pagar caro para obter o necessário azeite para a sua conquista do reino dos céus. Então, meus amigos, que Jesus possa continuar sendo para cada um de nós esse irmão mais velho que tem para nos oferecer tantos ensinos. Que nós possamos buscar esse casamento com esse noivo, essa partilha, esse momento de comunhão, de entrega a esse noivo tão querido que nos espera há tanto tempo. Muitas vezes, quando nós percebemos, já estamos quase na meia-noite da nossa encarnação. Mas ainda assim, se nós utilizarmos bem o nosso tempo, podemos fazer da nossa existência um corolário de oportunidades. Daí gostaria de finalizar deixando um texto muito bonito do Espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Caridade. E fala muito sobre o que nós podemos fazer nos nossos momentos reencarnatórios, né? Com todos os tempos difíceis, faltosos que temos. Ela nos convida a pensar em 1/4 de hora. Como todos nós sabemos, 15 minutos. E ela diz o seguinte: quando tiveres 1/4 de hora à disposição, reflete nos benefícios que pode espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar, dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera da tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou o reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para frente às sugestões de boa vontade, de atender algum adubo a essa ou aquela planta que se faz útil, e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu, em nós mesmos, começa nos pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Meimei. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos valorizar cada 1/4 de hora, porque como a benfeitora diz aqui, são 15 opções que nós temos na construção do bem. Muita paz a todos e até uma próxima, se Deus quiser.